Daí, galera. Esperando o moderador aí. Everton, Daí, Eder. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Beleza, né? Esperar o pessoal entrar um pouco mais, né? O pessoal que for entrando já pode se identificando quem é, porque tem algumas. Tô vendo aqui bastante pessoas conhecidas, outras com e-mail, talvez, ou a Nome próximo? identificação ali do Instagram, né? Sim, legal, né? Tomara que a gente consigamos também obter o sucesso do André e do Guilherme. Sabe o que eu estava lembrando hoje, Everton? Sei, Eu relendo fala. as apostilas. Sei. Rapaz, eu te conheço pessoalmente desde 2015, quando nós fizemos Ah, um é? curso de extremidades e avançado com o Liberato e com o Scott Helborn. Ah, Não sei se você sim, lembra, sim. ali eu tive o privilégio de conhecer outros grandes colegas, Fernando, Uhum, Silvio. uhum. Foi muito bom, muito bom. Espera um pouco Eu acho mais. O que, pessoal tá entrando, né? eu comecei o MDT em 2002, né? Primeiro módulo, módulo A. É, Eu convidei o legal. Liberato, talvez o Liberato entre aí também, para partilhar um pouco da Que história. bom. Não vai deixar você falar coisa que depois ele repreende a gente. Mas, primeiramente, é uma grande honra, né? Sim, Primeiro, estou aqui para querer aprender um pouco mais. É a primeira vez que eu faço uma live assim. É, Alguns pacientes já estou vendo aí entrando, fisioterapeutas. Vocês o que podiam fazer é colocar quem é fisioterapeuta, se já é certificado, se tem módulo A, módulo B, módulo C, módulo D, só para a gente identificar um pouquinho a formação. Eu isso aí. vou tentar colocar situações bem práticas, né, do que a gente tinha conversado, e Sim, sim. vou tentar sair de uma linguagem não rebuscada, assim, uma linguagem mais prática, mais coloquial, para que a gente consiga ter um entendimento e o entendimento de realmente ajudar a vida das pessoas, né? Ajudar principalmente na sua saúde, a transformar a sua saúde, que é um dos grandes propósitos, me revendo, né? Minha identificação com o MDT. Acho que o MDT foi a principal ferramenta na minha vida de ajudar as pessoas a transformar a sua saúde. Que E essa, bom. e essa identificação com um pouquinho de ser bastante curioso e gostar não, ir atrás de resolver problemas, essa ferramenta entrou muito no meu core, né? E eu particularmente, hoje eu não tô nervoso, mas eu tô mais emocionado no sentido de estar feliz por estar partilhando isso, né? Comunicação com tantos pacientes, tantas horas da minha vida, a minha família sabe disso, às vezes 14 horas, 12 horas do meu dia, dedicando aos pacientes, e assim, vindo Que outros bom. projetos associados, e então, bem interessante. Tá. Ô Everton, a gente já queremos de antemão agradecer você ter aceitado o convite, tá? A emoção sua é a nossa emoção também. É um prazer pra gente. Quando vou reforçar o que o André falou, esse grupo
foi criado no primeiro semestre de 2013, tá? Esse grupo tanto do Zap quanto do Face. Uhum. Então, é um projeto que nós fizemos de live somente relacionado a esse grupo. Os colegas me cobram, por que não chama fulano, ciclano? Nós só temos uma lista, né? Nessa primeira série, pegamos 15 nomes, fomos ver uma disponibilidade de cada colega, e os colegas que estão nessa primeira série foram os primeiros a mostrar o seu interesse e a disponibilidade. Dando quórum, tudo dando certo, vamos ter a segunda série, estamos analisando ainda quando será, mas já tem pessoas convidadas, alguns aceitados, outros estão pensando um pouco mais até o final dessa série, para a gente dar prosseguimento, né? Como a nossa colega Michele falou com a gente sábado, depois da primeira live, agora começamos, não podemos mais parar. Então, só para a gente dar essa introdução, acho que é uma grande iniciativa, sim, né, Éder? Esse grupo é um grupo bem maduro, com pessoas com bastante dedicação na sua profissão, pessoas que têm o resultado, têm a ferramenta do MDT para usar no dia a dia. Então, há um nível de identificação, tanto emocional, cognitiva, como de propósito de vida também. sim. Então, isso faz Isso parte desse processo, né? Eu acho que é muito natural essa identificação e essa junção de coisas fazer com que gerem ações como essas, né? A gente poder partilhar experiências. Né? A intenção aqui não é ser dono de verdade, não ser dono de nada, mas partilhar experiências que fizeram diferença na vida das pessoas, né? Isso aí. Ô, Everton, aproveitando então, como você falou, vamos trocar as experiências, né? Falar da sua experiência pra gente. Fala um pouco aí, a sua parte profissional, você deu uma pequena palavrinha, um pouco da sua parte profissional, por que você escolheu o MDT, por que você seguiu o MDT, por que você se identificou com o MDT? Então, Éder, como eu falei ali no início, a minha identificação, o meu propósito é ajudar a vida, transformar a vida das pessoas, no sentido de resolver problemas mesmo. E o MDT apareceu quando eu estava 2 anos de formado, tinha começado um mestrado e estava buscando algo que fosse resolutivo na vida das pessoas. Eu já tinha esse intuito de fazer exercícios, de estimular a movimentação, mas queria uma ferramenta mais eficiente para isso. Na época, em 2002, o que estava mais bombando era RPG. Nada contra RPG, mas eu não tive uma identificação com essa metodologia. E eu recebi um folder do Instituto Mackenzie na minha casa, e esse folder fez eu pensar um pouquinho. Eu sempre gostei de coisas muito diferentes, então vou experimentar esse negócio. Fui fazer o curso em Curitiba, o módulo A, e depois desse curso já tem a ver com o primeiro caso aqui, né? A gente Sim. algum caso que a gente puder falar, mas durante essa trajetória, tentando fazer um resumo, eu acho que talvez, se alguém das antigas aí conhece, foi uma das pessoas, talvez, no Instituto que mais repetiu cursos, né? Eu acho que umas 6 vezes o módulo C, umas 5, 6 vezes o módulo D. Isso me deu muita bagagem, porque a pessoa de referência no Brasil, e eu não estou aqui puxando o saco de ninguém, mas o Liberato é um cara altamente diferenciado. Eu já fui muito em congressos internacionais, conheço a maioria dos professores de instituto, já conversei com alguns, enfim. O Liberato é um cara diferenciado. Para mim, depois do Robin Mackenzie, é o Liberato. Então, eu sabia, depois que eu tive esse contato e essa relação, eu sabia que ia funcionar. Então, quando eu atendia os pacientes, e assim, em 2007, cara, eu fiz a prova de credenciamento, e foi a primeira turma no Brasil a fazer credenciamento. Só tinha o Liberato diplomado e mais uma pessoa que trabalhava com ele, que eu não lembro o nome agora. E nesse momento, eu cheguei e até me perdi o que ia falar aqui, que estava lendo aqui, mas este momento... Vamos lá, relaxa. Como?
Relaxa, vai. Não, não, Vamos relaxa. devagar, sem problema, sem pressa. Neste momento, essas repetições de vários Módulos. módulos, vários módulos, eu chegava em alguns pacientes assim que eu não fazia a mínima ideia que eu ia fazer, a mínima ideia. Eu pensava assim, aquele paciente que o Liberato atendeu, como é que ele fez? E daí eu repetia o negócio. Eu tive muitas vezes de errar com o paciente, não almoçar direito porque fiquei nervoso que o paciente piorou, mandava e-mail para o Liberato, que não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? E essa questão de mandar e-mail, de receber resposta por e-mail e assim, e fomentando, e lembrando das aulas dele, eu sempre fui muito visual e tal. Então, eu enxergava essa questão de ele, eu aprendia muito com o atendimento dele dos pacientes. E eu acho que eu consegui, de forma efetiva, ao longo dos anos, colocar em prática. E colocar em prática muitas ações deles ali. E daí é o seguinte, né? O processo criativo, o processo cerebral, você vai colocando em prática algumas coisas, você também vai abrindo vazão para fazer outras coisas que são diferentes, né? Do que o próprio mestre fazia. Então, eu me deparava em muitas situações assim de não saber o que fazer com o paciente, só pensava assim, eu tenho que fazer alguma coisa que ele melhore um pouquinho. E daí eu comecei a fazer coisas meio diferentes. O paciente não achava direção de preferência, né? No caso dos desarranjos, né? Hoje a gente sabe que os desarranjos são 70% dos casos. Sim. Mas a hora que eu não achava direção de preferência nenhuma, era inconclusivo, qualquer coisa do tipo, eu sempre perguntava ao paciente, então é isso que eu gostaria de partilhar. O que faz tu diminuir a tua dor? O que faz, pelo menos, tu ter um pequeno alívio do teu problema? Aí o paciente, deitar de lado, ficar de cócoras, fazer aquilo lá. Então eu fazia o seguinte, cara, então a cada meia hora tu vai lá e deita de lado 3 minutos, cara. Tu deita de lado 3 minutos e tu não faz mais nada na tua vida. Ou então tu te mexe um pouco, vai lá e deita de lado mais 3 minutos. Então essas coisas começaram a fazer parte da minha vida. Essas mudanças de mindset, de sair um pouco fora da caixa, eu acho que fez a minha identificação com o MDT. E a minha identificação com o Liberato, identificação com Colin Davis, por exemplo, também. Então, sair fora da caixa é uma das coisas mais importantes que tem para a gente não ficar só naquela situação de que só a visão do método, a visão daquela particular técnica tem que ser daquele jeito. Não é bem assim. Às vezes você tem que fazer uma coisa que está completamente na contramão daquilo que você imagina que seria a via certa, né? Eu tenho muito essa conexão da ciência, né? O elo entre a ciência, entre as evidências, entre os valores do paciente, né? E entre a experiência clínica. Então, todos os dias da minha vida eu penso isso. Como é que eu posso trazer a melhor ciência? Como é que eu posso trazer a melhor experiência? Não, quando eu falo experiência, não é só a minha, mas é a experiência do que eu vi, do que eu assisti. E como é que eu posso fazer isso e trazer para a minha prática clínica, né? E eu acho que isso conecta muito com o meu propósito. Então, é emocionante porque é uma coisa que eu vivo muito isso, né? E outros projetos que eu estou fazendo aqui agora, de empreendedorismo nessa área também. Então, isso me ajuda a deixar aceso esse propósito, assim, né? De espalhar para mais pessoas, a partilhar para mais pessoas essa experiência. E tomara que essa live seja a primeira de muitas aí que a gente vai tentar encaminhar aí. Então, que bom, né? quando eu fui fazer a prova, eu fiz o primeiro módulo A e quando eu fui fazer a prova em 2007, foi um dos primeiros, eu nem sabia que ia ter vídeo na prova, para você ter uma ideia. Não sabia que ia ter vídeo, sabia que ia ter uma prova prática e sabia que ia ter uma prova teórica. Não sabia que nem ia ter prova de laboratório, não sabia as etapas. E a gente estudava nas apostilas, com as escritas, descrevendo como é que se faz o método, né? Como é que se faz a manobra. E eu lembro que eu fui, no dia antes, eu fui do Mário, se o Mário estiver aí na live, a gente foi, ele é de São Leopoldo. São Leopoldo não, Pedro, como é aquele município perto de BH? Pedro Leopoldo, né? Esqueci o nome. Não sei, o pessoal de BH aí que pode nos responder. Pedro Leopoldo, eu acho, né? Eu lembro que a gente fez as manobras e tal e fomos para a prova.
E daí eu assim, cara, eu vou fazer aquilo que é mais, aquilo que eu sei fazer primeiro. Daí eu fui, consegui finalizar a prova, daí foi uma espera, acho que de uns 20 dias, e daí veio o resultado, e daí foi o primeiro credenciado em Santa Catarina, o segundo ou terceiro aí, acho que dos 20 que fizeram a prova naquela época, acho que passaram 8 ou 9, não lembro. E então nós fomos, depois do Liberato aí, a leva, mas sem muita... A gente não tinha essa comunicação que tem hoje, né? O WhatsApp, essas ferramentas mais tecnológicas, elas fizeram a gente favorecer, né? Então isso foi muito, muito importante, assim. Que bom. Da minha história também, O... uma das coisas que me ajudou, muitos pacientes que eu não sabia o que fazer, os pacientes graves indo para cirurgia e não querendo ir para cirurgia, eu falava assim, cara, tem uma solução, tu pode pagar uma passagem aérea para ir para Belo Horizonte? Então, essa questão do encaminhamento, da empatia com o paciente, fez com que eu conseguisse ter muitos, muitos bons resultados. Então, eu acho que eu contei ao longo do tempo aí, eu acho que eu já tive, por assim, mais ou menos, não sei, mas não estou querendo dizer porque muita quantidade, mas em torno de 12 mil avaliações em cima do método Mackenzie. E 15 delas, eu acho que umas 15, eu acho que uns 10 a 15 pacientes foram para o Liberato, assim. E esses 15 casos me ajudaram a entender muitas coisas, né? Que eram geralmente mecânico inconclusivo, raiz nervosa que não responde mecanicamente, não responde mecanicamente, esses desvio lateral aparente, ipsilateral, com dor abaixo do joelho. Então, são todos problemas, assim, para quem é paciente ou para quem não está na linguagem ainda do MDT, mas são todos casos mais estressantes e mais difíceis de entender e poder manejar, né? E é sobre esses casos que vamos falar um pouco hoje, então, né? Pois lá, Os vamos casos lá. curiosos. Ô, Everton, fala um pouco aí pra gente, então, essa questão que você levou um paciente seu para o curso. Ah, legal. Eu levei um paciente para o curso. Todos os nomes aqui são fictícios, tá? Os pacientes ficam tranquilos aí, os que estiverem na Sim. live aí. Teve um que se identificou ali. Exatamente, manda para o Liberato que ele resolve. É isso aí. Então eu tinha essa política. Eu não conseguia resolver, tentava trazer as aulas para minha cabeça e tentar resolver para aquele momento. E aqueles que realmente nem as aulas davam jeito, tentava enviar para Belo Horizonte. Então foi seguindo esse protocolo. Mas esse primeiro paciente, eu assim, tá, vou fazer o método Mackenzie, vou fazer o MDT. Eu vou pegar o pior paciente que eu tenho aqui. Eu pensei assim, vou pegar o pior paciente que eu tenho aqui. Um cara com 30 anos de dor lombar crônica, ele é dentista, vou chamar ele, vou ter o nome dele aqui. João. Eu cheguei assim, Sim. João, é fictício, tá? João, cara, vamos fazer isso aqui comigo? Vamos comigo? Era em Curitiba, né? O módulo. O João chegou e... Eu topo. Ele foi uma agressão para poder fazer a cirurgia. Enfim, ele estava num processo de estar numa mesa cirúrgica. Não, mas eu vou tentar mais uma vez. E daí ele foi para o curso lá do Liberato. E chegando lá, ele fez, cara, 10 de extensão. Para quem não entende a linguagem de MDT, são 10 movimentos de barriga para baixo, colocando as mãos embaixo do ombro, esticando o cotovelo e fazendo extensão. Obviamente, isso depois de fazer uma avaliação apurada e criteriosa, como o Liberato faz. No dia seguinte, ele sentou, não tinha falado com o paciente, ele sentou na mesa do lado do Liberato, o Liberato perguntou para ele, daí João, o que aconteceu? Daí ele olhou para todo mundo, olhou para mim e falou assim, eu estou assustadoramente melhor. Isso daí foi uma coisa que, assim, cara, depois que eu entrei, é um mundo sem volta. Depois tu entra numa situação dessa, tu pega o teu próprio paciente e o cara com uma manobra, no dia seguinte resolve um problema de 30 anos, olha o custo que tem disso, né? A gente trabalha com as questões... Eu tenho trabalhado muito agora estudando saúde baseada em valor, esse tipo de coisa, né? O que é entregar valor para o paciente, né? Essa entrega de valor, os custos intangíveis, né? Quanto que vale 10 horas de dor no nível 10, né? Quanto é que vale isso, né? São perguntas que a gente tem que fazer, né? Quanto é que vale o cara ficar sem dobrar a coluna
porque tem medo de dobrar e depois de 20 anos ele sabe que pode dobrar e pode levar a vida normal, né? Então, assim, tem muitas situações dessa questão de ficar atento ao que realmente o desfecho está. Né? Mas o caso interessante deste paciente é que ele chegou, eu continuei o tratamento dele, obviamente eu tinha feito mais de... Fiz recuperação funcional dele, depois de uma semana ele chegou no meu consultório e falou assim, cara, eu estou extremamente feliz, mas mais feliz do que eu é a minha esposa. Eu assim, por quê? Eu estava há 10 anos fazendo a mesma posição sexual na cama com ela. Então, assim, olha como é trazer vida para as pessoas, né? Você consegue trazer, além de melhorar o aspecto funcional do paciente, tu dá qualidade de vida frugal. Então, olha a riqueza, cara, olha a riqueza. Olha a riqueza que é essa situação, né? Você tá Não tem preço que paga, né? Você está melhorando a função da dor dele, mas você repercute familiarmente que aquela mulher, aquela esposa está muito mais feliz com aquele marido, porque aquele marido trouxe uma funcionalidade melhor, e ela falou assim, ele assim para mim, eu estou extremamente criativo agora. Imagina, está funcionando, sabendo que pode mexer para frente, mexer para trás, ele pode fazer qualquer coisa. Então, isso foi um caso que emocionalmente, tecnicamente não foi difícil, né, para o Liberato na época. Tecnicamente não foi difícil de acompanhar, mas foi de extrema importância emocional para a conexão com essa metodologia, né? E Sim. o primeiro caso... Então, é chegar num ponto agora, Everton, que foi falado no sábado, né, para os nossos colegas, que quando nós começamos a fazer MDT, nós recebemos muitas marteladas na cabeça. Exato. Eu fui ousado de falar que nós recebemos marretadas. Né? Então, exato. Isso é com todo mundo. Então, e todo mundo tem o seu primeiro grande caso após o MDT. Ou após o módulo A, que for. Como é que foi o seu primeiro grande caso? Então, o primeiro grande caso não podia ser diferente, né? Eu chego na clínica no dia seguinte, daí eu tomei uma decisão. Cara, só vou atender com MDT, eu preciso entender esse negócio. Preciso aprender esse negócio. Eu não critico ninguém que junta as coisas, tá? Eu acho que tem sua importância, e depois de um método avaliativo, que é o método MDT, que para mim o MDT é um método de avaliação apurada, tanto mecanicamente quanto biopsicossocial, porque tem várias ferramentas, né? Dois mecanismos que conseguem dar interatividade para o paciente, ele consegue, no seu cognitivo, no seu emocional, transformar via mecânica, muitas vezes, mas muitas vezes através de conhecimento, através de uma percepção causa e efeito, né? Fiz aquele movimento, fiquei melhor, eu tenho uma resposta mais rápida. E neurologicamente, quando a pessoa tem um benefício imediato, né? Tem vários pesquisadores aí dentro da neurociência já sabem disso, vários neuropsicólogos, quando o paciente tem um benefício imediato, ele tem um engajamento muito grande no tratamento. Uhum. Então, quando você às vezes não consegue achar uma direção tão clara da direção de tratamento, mas você dá confiança, dá o olhar e dá essa empatia, também está funcionando, até você ter tempo hábil tecnicamente para descobrir, né? Então, essa questão de engajamento também é importante. Mas o primeiro caso que eu ia falar, deixa eu voltar ali, às vezes eu me empolgo com coisas emocionais que eu tenho estudado com neurociência aí. Eu acho que a neurociência, eu acho que o primeiro neurocientista na prática foi Robin McKenzie. Então, ele teve muita expertise nesse sentido, talvez não com a linguagem de hoje. Hoje a ciência está comprovando muita coisa que o MDT fez. E eu acho que são ferramentas, né, tratamento, reeducação de dor com base em neurociência, são ferramentas extremamente complementares, assim. E depois que você consegue ter uma avaliação mecânica com o MDT, você consegue aplicar todas essas técnicas com uma abordagem biopsicossocial, com esse modelo centrado no paciente, de forma efetiva, assim. Esse primeiro paciente, ele era um ipsilateral, ele era um paciente de dor lombar, né? E com desvio aparente. Para quem não sabe, desvio aparente, o paciente fica torto visualmente, ele não consegue corrigir.
intencionalmente, não é uma posição antálgica, é uma posição trancada. E quando você fica, desculpa, quando você fica com essa posição de desvio lateral aparente e uma dor, que o ombro é referência, no mesmo lado, ou seja, uma dor do lado esquerdo da coxa até a perna, o pé, e ainda com o desvio, você está pressionando ainda mais o disco lá, né? Numa visão mais discal nesse sentido, né? Porque é neurológico. Esta situação é uma das situações mais difíceis para quem está por dentro do MDT e para quem trata dor lombar, para quem estuda, uma das situações mais difíceis de serem tratadas. Então, esse foi o primeiro paciente que eu peguei na clínica depois de decidir que ia fazer só o MDT. E daí? Não sabia fazer correção de desvio, não tinha segurança. Eu cheguei assim, cara, eu botei aquela lógica. Vamos fazer aquilo que deixa o paciente um pouco melhor. Enquanto isso, eu converso com ele. Eu segui desde o primeiro dia aquilo que o Liberato falou, que o Mackenzie tinha, e depois lendo o Robin, né? Eu aprendi tudo com os meus pacientes, né? Então, eu assim, cara, vou botar esse negócio em prática. Eu não vou... Quando eu sigo um método, eu sigo uma metodologia, a minha mulher sabe disso. Eu faço um negócio e vou atrás, eu estudo, eu esmiuço, eu pergunto, eu vou atrás. Tanto é que nas aulas, pode perguntar para o Liberato, são os casos que mais pergunta, mesmo não tendo pergunta nada a ver, mas eu não deixo para ficar em casa, cara, para depois responder. Então, essa coisa de instigar, de estar perguntando, se comunicando, é uma coisa muito importante. Então, esse desafio... Essa questão das suas perguntas... A questão das suas perguntas, a sua questão de você ficar perguntando, eu sou prova viva. Que lá quando nós fizemos o curso com o Scott, você é o que mais perguntava. Então, assim, é uma coisa que vem desse meu core, né? Eu acho que a gente começa a expor coisas que tá muito presente, né, no dia a dia, né? O que faz parte do teu íntimo, né? Da tua emoção, da tua cognição, da tua relação. Então, eu perguntei para esse paciente, fui conversando com ele, e eu deixei ele deitado. Ele pediu assim, não, eu quero ficar deitado de lado, que esse lado aqui era o lado que automaticamente era o lado que corrigia. E ele ficou de lado, bem curvadinho, com flexão, e nós ficamos conversando ali, acho que uns 15 minutos, 20 minutos. A dor dele era até na panturrilha. E daí eu fui perguntando para ele, como é que tá a tua dor agora? Cara, minha dor fazia acho que uns 3 dias que ela tava o tempo todo e agora ela ainda está presente, mas eu sinto ainda suave. E daí eu pedi para esse paciente levantar. Ele ainda estava bem torto, mas aparentemente, eu pelo menos queria isso, né? Aparentemente estava um pouco menos do que antes. E daí... Aí eu perguntei para ele assim, cara, eu tô me sentindo melhor, então tá, anda um pouquinho. Eu sempre uso muito o andar, sempre uso muito o agachar, sempre muita referência, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes do MDT é essa referência, né? E não uma referência que seja extremamente dolorosa quando o paciente está numa fase aguda, mas uma referência que seja importante para esse paciente também, mas que a gente consiga perceber se ela mudou ou não, né? Então, esse paciente ele foi para casa e depois eu fui estudar como é que se faz correção de desvio, como é que se faz desvio, como é que se faz desvio. Aí fui introduzindo gradativamente o desvio em pé e fui fazendo rotação, inflexão, mas assim, de forma muito primitiva, assim. Para mim, na minha cabeça, como qualquer um, era mais extensão, mas tinha desvio. Não tinha como ser diferente, né? Porque esse paciente estava piorando. Então, esse paciente ao longo, acho que de um mês, coisas que às vezes hoje a gente leva uma semana, 2, acho que na época foi um mês e meio. Esse paciente eu acho que estava uns 30%, 40% melhor. E esse paciente foi, assim, ele melhorou. Depois eu não soube mais dele, como é que eu chamei ele? João. João é o primeiro. Eu chamei ele de... não sei o nome. João 2, tá bom? O caso, não sei se tu quer perguntar alguma coisa aí, Éder, alguém que esteja perguntando. Não, pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, o Everton está à vontade para responder, tá?
alguém tiver uma dúvida aí também sobre os casos dele, Exatamente. Vamos para o caso 2, Éder. vamos. O Que é caso aquele 2, paciente. Pode falar. o caso 2 a gente chamou de Luana, né? Esse Isso. caso 2, o Liberato, se ele tiver aí, ele foi um caso que foi um divisor de águas para mim. Eu mandei um e-mail para o Liberato falou que o prognóstico era ruim, também era ipsilateral, era dor lombar abaixo do joelho, com sinais neurológicos, parestesia. A paciente tinha feito já tinha feito cirurgia a laser para o caso. Depois da cirurgia, a paciente ficou sentada, inclinada, e ela continuou com a deformidade em flexão e lateral. O lateral estava bem acentuado e ela ficou em flexão para reduzir, aumentar espaço, né? Essa paciente era uma filha de pessoas importantes aqui na cidade, então teve uma repercussão bem grande. Eu fazia, eu acho que um mês que eu tinha o módulo A, e eu cheguei e falei assim, cara, a mãe dela depois tu vê a pergunta ali, por favor. A mãe dela não é, né? Médica, o pai em outra área, e daí ela chegou para mim e falou assim, cara, a gente não vai mais fazer cirurgia na minha filha. Ela estava em cadeira de rodas, tá? Ela tem mais ou menos 1,80 m, mais ou menos. E ela estava em cadeira de rodas já fazia um mês, e com dor irradiada, e nada, absolutamente nada melhorava. Infiltrações, enfim. Troquei alguns e-mails com o Liberato me deu várias dicas, fui tentando aplicá-las, sem sucesso. E daí eu cheguei assim, cara, eu vou ler esse livro umas 2 vezes. Aí eu li o livro só das antigas, que tem esse livro aqui do Mackenzie. É o livro azulzinho do lombar do Mackenzie. Aí na parte, não sei se dá para ver aí, mas ele fala aqui que Dá sim. a coisa mais comum de recorrência depois da redução dos sintomas é uma pobre postura sentada. Obviamente, eu estou por dentro das posturas, que não existe uma postura certa, não é isso que eu quero dizer, mas quando existe um desarranjo, que a obviedade está numa direção de extensão, por exemplo, ou lateral, existe posturas favoráveis ao paciente a manter e a sustentar a redução. Então, eu trabalho com essa logística. Obviamente, nenhuma postura deve ser mantida por muito tempo. Então, a hora que falou que a causa mais recorrente é a postura sentada, eu fui para o mais simples possível, menos é mais. Eu cheguei e falei assim, que bom. Paciente, isso já conversando com a mãe e com o pai, tá? Assim, paciente, eu tô lendo as coisas, eu não sei muito sobre esse negócio, mas eu vou estudar. Eu fiquei estudando, eu li esse livro, fiquei lendo ele direto, eu li ele 2 vezes para esta paciente, tá? E daí chegou naquele ponto ali e eu entendi, porque eu vou tomar uma decisão com ela, eu vou com os pais dela pedir para ela não sentar mais. E daí nós fizemos um pacto. Ela assim, cara, ela assim para mim, Everton, se tu pedir para eu plantar bananeira, eu planto. Então é hoje. Vamos começar agora? Sim, vamos começar agora. Então, eu estava conseguindo corrigir o desvio dela, só que ela ia para casa de carro e ao sentar no carro, o desvio estava, a redução estava tão frágil de sustentação que voltava rapidamente. Então eu tenho que fazer mecanismos que não volte esse sintoma. E daí é evitar ou diminuir ou acabar com o fator causal, né? Que era a postura sentada, né? Postura sentada tem cerca de 2,5 vezes mais pressão na coluna, né? Em torno de L3, L4, né? Segundo as pesquisas biomecânicas aí. Então, quando essa paciente decidiu, ela em 15 dias ela estava 70% melhor, em um mês estava 90% melhor, um mês e meio 100% melhor, absolutamente assintomática. Só com o quê? Só de não sentar. Quando ela deitava, a gente corrigia o quadril dela para ela sentar
de barriga para cima, perdão, deitar de barriga para cima, corrigi-la quando deitava de lado, a espessura certa, quando era para o lado contralateral com almofada, quando era com o lado do quadril da dor, uma almofada embaixo do quadril, e ali a gente foi dosando. Então foi essa questão de uma outra característica minha, essa questão da, às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, que é a questão do detalhe, né? Ser muito detalhista. Então, assim, o Mackenzie veio para ajudar essa minha questão, porque o Mackenzie, às vezes, ele é detalhista, mas, ao mesmo tempo, ele olha o foco principal, a objetividade, né? Então, ajudou a conectar esse detalhe e essa objetividade. Então, essa paciente foi um divisor de águas, porque ela me encaminhou nada mais, nada menos do que 200 pacientes. Assim, numa sequência. Daí eu comecei a ter muito volume de paciente e um monte de caso grave, porque ela estava de cadeira de rodas. Daí ela chegou, ela é estudante, 19 anos. Chegou na universidade. Quem foi que te tratou? Ah, foi ele e tal. Daí começou a galera a vir. Aí, por a mãe ser médica, conheci outros médicos. Daí, dentro da área da saúde, começaram a indicar. E também agradeço bastante deixar ao Rafael Moritz, que deu a oportunidade para eu trabalhar na clínica com ele, né? Então, foi uma parceria muito legal. Ele botou confiança em mim. Então, eu só agradeço e só gratidão, assim, ao Rafael, né? Que é outro fisioterapeuta. O Everton, antes da gente pular para o próximo caso, pessoal, eu pedi... A galera pode fazer perguntas, tá? O que acontece? A minha câmera havia travado, o rolo da minha câmera. Então, estou voltando aqui. O Everton, o Pesolato está perguntando aqui por que o shift não é considerado antálgico. É uma pergunta difícil. Porque o shift não é considerado antálgico porque existe um bloqueio. E eu entendo como posição antálgica uma posição que o paciente busca, é uma posição intencional, a posição antálgica. E a posição do shift é uma posição não intencional, ele tem um bloqueio. Existe uma obstrução, que é a situação do desarranjo, né? Por isso a definição do desarranjo, que existe um bloqueio, né? Existe existe esse bloqueio, esse travamento na movimentação, e o paciente não consegue corrigir intencionalmente. Então ele precisa às vezes de uma força externa, de uma posição externa, e existem várias técnicas, assim, a gente pode aprofundar num segundo momento, assim, mas várias técnicas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, de encaixar quadril, de aumentar espaço, de tirar a carga, botar carga parcial, botar a mão em cima da cadeira, por exemplo. Daí são coisas práticas que eu estou falando aqui para os físios, né? Botar a mão em cima da cadeira e diminuir um pouco da carga. Às vezes o paciente precisa de uma semana com rotação e flexão para depois passar para o desvio lateral, para correção do desvio, perdão. Então, assim, eu vou muito de leve com esses pacientes. Eu não boto força, dificilmente, a não ser que seja uma coisa muito dura e que o paciente está evidentemente melhorando com a mobilização ou com a própria movimentação. Então, a gente vai colocando muito de forma lenta, gradual, né? E daí eu faço um link com a neurociência aí, porque a neurociência fala um dos melhores métodos para você recuperar funcionalidade, confiança, engajamento, redução de dor, é recuperar a funcionalidade do paciente através de exposição gradual, né? Então, esse jeito, as crenças que o paciente tem, então, vem do teu cognitivo, o emocional que o paciente tem, vem do teu sistema límbico, conecta com todo o teu sistema telencéfalo, a parte motora, o córtex motor, e existe uma junção aí biológica e, às vezes, essa questão da dor, entre aspas, mecânica, que nos faz ver que existe uma conexão muito grande. Eu tenho feito esses links muito recentemente, não, mas uns 3 anos para cá. Estou 18 anos no MDT, então 3 anos é pouco, né? Então, recentemente para cá, essa conexão é muito grande, assim. Eu fiz um curso com o Felipe Reis, que é referência aí no Brasil. Acompanho estudo, tenho os livros, leio os artigos nesse sentido. Então, eu vejo que há conexão, há soma
entre o que o MDT faz, entre o que a reeducação de dor com base em neurociência faz. Eu acho que tem a se somar, tem-se a se somar nesse sentido, né? Uhum. Pode ir. Qual é a pergunta aí? A Ilvani perguntou, ela pediu aqui, qual a dica em relação ao lateral shift ipsilateral, que é o mais difícil? Qual a dica que você dá? Perdão, Éder, eu estava lendo aqui, perdão. Ah, tá. A Ilvani, ela disse Tá. aqui que no lateral shift ipsilateral é o mais difícil. Qual a dica que você dá? A dica que eu dou é muita oração antes. Eu acho que a dica que eu dou é assim, ó, é tentar dar segurança para o paciente e, se não conseguir tratar, é encaminhar, porque daí tem a questão, até as pesquisas ali do Hans, né, o holandês ali, das infiltrações. Eu tenho tido, eu acho que eu já encaminhei uns 30 ou 40 pacientes para infiltração, e eu diria que em torno de 70%, que é o que dá nas duas pesquisas dele ali, 67, né, 67, 80, 70%, após a infiltração, o paciente tem uma direção de preferência, né? Então, mas assim, ó, a dica que eu dou, o ipsilateral, ele é 90% de chance, 90% ele é muito instável, né? Então, a instabilidade dele, o paciente que não é ipsilateral, é contralateral, o desvio, ele tem uma estabilidade na resolução do caso muito grande. E nesses ipsilaterais, a instabilidade ela é muito, muito, extremamente maior. E então você tem que ir com muito cuidado. Eu sempre tento posições geralmente com redução de carga, assim, na minha prática clínica, tá? Não sei a prática dos outros, mas a minha prática clínica, redução de carga, como se fosse, por exemplo, aqui está uma cadeira, tá? Diminui a carga aqui, ó, e depois eu tento achar, assim, olha a dica que eu acho que talvez seja interessante. Qual é o nível de inclinação que sente menos dor irradiada? Depois que você sente, você percebe qual é o nível de inclinação que tem menos dor irradiada, você começa a corrigir o desvio bem devagarzinho. Tá. E daí, Perfeito. corrigir o desvio bem devagar, você pode fazer um encaixe do quadril, né? Diminuindo a lordose lombar, e você, ao mesmo tempo, você começa a corrigir isso. Então, eu acho que talvez seja uma dica interessante. E muitas vezes associar com rotação e flexão, né? Uhum. Rotação e flexão. Interessante. Daí, aí o paciente ele fica deitado para o lado oposto da dor, sendo esse desvio aparente ipsilateral, né? Tá. O Rafael está fazendo uma pergunta. Não sei se a linguagem, não sei se a audiência está muito técnica, eu posso falar numa linguagem mais coloquial, assim. Tá. Mas aqui, a Alvani, que é uma das referências aí também de estudo, de exemplo aí de profissional, gostei bastante da pergunta dela, eu acho que valeria uma resposta à altura aí. Que bom. O Rafael está fazendo uma pergunta aqui que nós conversamos sobre isso essa semana. Com quantas sessões você fecha um diagnóstico de radiculopatia que não responde mecanicamente? Eu acho, às vezes tem casos que é na primeira, atualmente, né? Mas depois de 18 anos, né? Mas boa parte dos casos a gente é teimoso ainda, né? Não, acho que dá, acho que vamos tentar. Daí depende muito da crença do paciente, do nível de sofrimento que ele está, são fatores importantes, né? O que o paciente acredita, o que ele não acredita, se ele está afim de continuar para não entrar numa infiltração. Então tem muita coisa que vai depender vai depender desses valores do paciente mesmo, do aspecto cultural dele, né? Da confiança que ele tem em ti, né? Então, essa questão de confiança, eu prezo como a principal situação para tu atender um paciente. É claro que quando, no nível que a gente já está de quantidade de tempo atendendo, os pacientes já vêm só com indicação, né? Eu não tenho indicação por internet ou coisa do tipo, é só indicação de paciente, indicação de paciente. Então, esses pacientes, eles já vêm com um nível de confiança muito grande. E daí, às vezes, tu chega com indicação de pacientes com 6, 7 indicações. Então, o paciente já chega assim...
E daí aumenta a responsabilidade, às vezes aumenta até o nível de tensão, porque você fica assim, pô, se esse paciente veio com tanta confiança, né? E daí, por isso que tem que ter o respeito. Se ele veio com tanta confiança, eu não consigo corresponder ao que ele quer, mas o corresponder eu comecei a mudar ao longo do tempo. Corresponder não é tratar todos os pacientes, né? Mas dar um melhor fluxo, um melhor encaminhamento, o melhor jeito para ser tratado. Se ele precisa de uma cirurgia, ok. A gente vai ratificar que precisa de cirurgia. Se ele precisa da infiltração, primeiramente, ok. Então ele vai ter que ser tratado com isso. Mas, no geral, no começo da carreira, eu acho que de 3 a 5 consultas, sessões, avaliações para Tá. descartar completamente a indicação cirúrgica. Interessante. Muito bom. Vamos para o terceiro caso. Acho que não. Que horas Não são teve aí? mais perguntas. Teve umas 2, 3 perguntas repetidas. Podemos ir para o terceiro caso. O terceiro caso, eu vou chamar de Paula, tá? É um caso. Sim. Eu só trouxe casos. Eu fui escolher alguns casos, assim, eu deixei alguns casos de fora, mas eu peguei casos que eu acho que poderia partilhar várias formas de conhecimento, essa de correção do desvio, do engajamento do paciente. Live. Tá dizendo aqui para eu apertar. Beleza. Ô, Gui, eu não vou apertar em nada aqui, não. Só aperto e desligo aqui. O live lá em cima. Saber Chama a filha, chama a filha. Alguém? Não, tô vendo aqui. 8h46, tá no computador aqui na frente. Vamos pro eu até me perdi. Vou pro terceiro caso, então, né? Paula. Essa paciente, ela tinha... É a Paula. Tinha 32 anos, aposentada por invalidez, por Ler-Dort da época. Então, essa paciente veio com várias síndromes, né? É importante falar disso porque a identificação da síndrome principal, quando você está tratando, é muito relevante no prognóstico, no diagnóstico e no manejo desse paciente. O paciente que vem com uma síndrome... essa paciente, por exemplo, ela veio com uma síndrome de dor crônica, com várias lesões tendinosas em cotovelo, em ombro, punho, enfim, bilateral, dor cervical gritante, dor de cabeça, enfim, irradiação, dor total, eu falaria. Definiria esse paciente como dor total, de membro superior. E com uma funcionalidade abaixo de 0, assim. Não dirigia mais, não escrevia, uma pessoa altamente inteligente, altamente com vontade de viver, assim, uma pessoa fora do comum. E essa paciente, na identificação dos problemas, ela tinha essa síndrome de dor crônica, apareceu alguns desarranjos, né? E altamente com sensibilização central. Como fazer com esse paciente, né? Aonde você vai? Você ataca o desarranjo primeiro, ataca... Eu assumo na minha prática no dia a dia atacar aquilo que é mais importante, aquilo que está mais evidente. Se a redução do desarranjo afeta e aumenta a sensibilização central, eu trato primeiro a questão da dor crônica. E que daí a pessoa vai recuperando a funcionalidade e daí eu chego num nível de amplitude que eu consiga melhorar o desarranjo desse paciente. Se é um paciente que tem sensibilização central, tá? Se é um paciente que tem sensibilização central, mas claro que depois de 3 meses essa sensibilização tem, só que mais aumentada, outros mais diminuídas, né? Mais diminuída. Se esse paciente não tem uma sensibilização central tão grande assim, e que eu consiga, na amplitude de redução do desarranjo, conseguir atacar, eu ataco primeiro o desarranjo, porque ela vai ficar causa e efeito, né? Lembrando lá da questão da neurociência, quando você tem um benefício imediato, você dá benefício para o paciente no primeiro contato com ele, ele melhorou, ele sentiu, daí ele vai engajar mais ainda. Então, vai um monte de placebo na sequência que vai te ajudar. E a questão do placebo, né? Como a gente viu lá com o Vicente, lá no congresso que teve do Mackenzie, 2 anos atrás, eu acho, né? Ele é muito importante ser usado na prática clínica, né? Então, eu levo isso muito... Eu falo para o paciente, olha, ele assim, às vezes os pacientes querem saber muito de onde que vem, por que tu melhora,
qual o mecanismo neurofisiológico que está acontecendo, como a gente quer também saber, né? Só que a gente não sabe de tudo. E daí, assim, o que é mais importante para ti? Tu melhorar, independente se é psicológico, se é neurofisiológico. Tu quer uma ferramenta que te ajude no teu cotidiano, que te dê praticidade, que te dê melhora de funcionalidade, que tu consiga subir e descer a escada, que tu consiga virar na cama, ou tu quer saber a fundo isso daí, e talvez isso não tenha um nível de engajamento tão grande, ou o paciente começa a ficar desconfiado da retórica que tu vai usar. Então, às vezes eu falo assim, o que tu prefere? Não, eu prefiro melhorar. Então você às vezes tem que dar duas opções para o paciente, né? Tem que dar duas opções para o paciente para que ele não fique no discurso de tentar controlar, não que ele não controle, porque o centro da atenção é ele, né? Mas são ferramentas exatamente, paciente científico. São, às vezes, pacientes que nos desafiam, né? E esse desafio é o que faz a gente amadurecer de fato. Mas voltamos ao caso ali da Paula. A Paula tinha essa situação, o que eu fui fazendo? Eu não conseguia nem acessar, fazer retração, tá? Então, eu comecei a fazer movimentos passivos de punho, esticar cotovelo, e pedia para ela fazer, ela escolher a cada hora, ela escolher uma das articulações e fazer 7 movimentos. Então, 1h da tarde ela fazia isso aqui, às 2h da tarde ela fazia isso aqui, às 3h da tarde ela esticava o cotovelo, e ela foi fazendo isso ao longo dos dias. E foi fazendo. Acho que num prazo aí de uma semana, as dores nos braços tinham uma redução aí de uns 20%. Uma pessoa que estava há uns 10 anos, eu acho, com dor, foi significativo para ela. Então, eu consegui o engajamento dela sem ter uma preocupação muito grande. Claro que eu fiz um diagnóstico, ela estava com síndrome de dor crônica, e depois eu fui caçar os desarranjos, né? Que o mackenzeiro é caçador de desarranjo, né? Desarranjo até ter certeza que não tem desarranjo para ir para outras questões, né? Então, nesse caso, a gente foi para outras questões primeiramente, ganhar um pouco de funcionalidade, ganhar um pouco de confiança do paciente, engajamento, e depois, gradativamente, a gente foi achando alguns desarranjos que foram aparecendo, que não eram poucos, torácica alta, né? Eu uso muito usar tratamento cervical torácica alta, paralelo, né? Praticamente é quase um protocolo com os meus pacientes, isso. Principalmente tratamento de cervical baixo. Então, esse foi um caso muito legal. E puxando ali a questão da neurociência, a questão da exposição gradual, né? Você puxa a exposição gradual, você vai expondo o paciente. Então, a exposição gradual que eu faço, ela é sempre, vamos supor aqui, eu mostro isso para o paciente. Você está aqui no meio, você vai chegar aqui, você vai chegar aqui. À medida que a gente vai fazendo isso, nós vamos alargando o teu espectro de movimentação, de funcionalidade, de movimentação no teu dia a dia. E até de felicidade, eu falo. Vai aumentar a tua felicidade aí. Porque tu ter um envolvimento, né? Um envolvimento funcional, vinculado ao emocional e ao cognitivo, dá conhecimento para esse paciente, ele faz um engajamento muito forte, um engajamento muito legal para que você tenha efetividade, né? Então, essa é a experiência que eu queria partilhar no sentido de dar muita situação que seja prático para esse fisioterapeuta, né? Eu estou falando para o fisioterapeuta porque eu estou vendo um monte de fisioterapeuta aqui. Então, estou vendo pacientes e fisioterapeuta, mas estou tentando fazer uma linguagem aí que sirva para os dois. Vamos lá, Éder. Olha só, pegando uma pergunta de um colega que me fez hoje à tarde, eu disse que se fosse pertinente, mas acho que você acabou de responder. A pergunta dele era: o paciente chega para você e você fica preocupado com a mecânica dele ou com a dor? O que você verifica que o paciente está melhorando? A dor ou a mecânica? Aquilo que é mais importante para ele. Isso aí. Eu achei interessante a situação que você colocou agora da educação. O Liberato acabou de escrever ali. A educação mais a evolução gradual. Isso é fantástico, né? Tanto para a gente quanto para o próprio paciente. Tá ótimo. Vamos lá, o próximo caso aí, Everton. Próximo caso... É a Márcia.
a questão do engajamento tem uma dica Ah, bem sim. legal. A questão do engajamento tem uma dica. Eu esqueci o nome da autora agora, eu não sou muito bom de nomes, mas ela fala muito em três coisas. Você dá benefício imediato. Você mostra para o paciente progressões a médio prazo. E fala que a maioria dos teus pacientes, daí isso através já de indicação, né, tem melhorado com essa abordagem. Você tem três ferramentas emocionais para ter um alto engajamento desse paciente. Então, por isso que o MDT é sábio nisso, né? Porque o MDT, nesse primeiro momento, ele tem um benefício imediato porque o paciente ele vê causa e efeito do que ele está fazendo e é imediato a redução do sintoma. Se você pega um desarranjo bobo ali, desculpa a expressão, mas pega um desarranjo bobo que responde com extensão, 10 movimentos de extensão, e esses movimentos te dão melhora da dor, você mostra para o paciente, ó, melhorou a tua função, melhorou teu sintoma. Nossa, fazia dias que eu não sentia assim. Então você já deu benefício imediato. Agora Isso você aí. vai para a progressão a médio prazo. Qual é a progressão a médio prazo? Cara, se tu fizer isso várias vezes ao dia, se tu te engajar dessa forma, você quer fazer o quê? Quer voltar a correr? Então tá, vamos voltar a correr. Então tu vai começar a caminhar 10 minutos por dia. Você vai começar, depois de uma semana, você vai caminhar 5 minutos e vai correr 30 segundos. Enfim, cada métrica tem gente que é muito melhor do que eu nisso daí, vai saber, mas só a questão de tu mostrar para o paciente a progressão que ele possa ter na evolução do caso dele, ele consegue ter o engajamento. Então, eu vejo os colegas ali no grupo muito preocupados com o engajamento do paciente, né? Se ele vai, por que ele não vem mais? Mas quando você transforma essa consulta, numa consulta neurocientificamente falando, que te dá o engajamento, que para mim é a principal característica que tu tem que buscar no primeiro dia com o paciente, com certeza você vai ter sucesso e o paciente, que é o principal, vai melhorar, né? O Everton, tem uma pergunta aqui do Gustavo. Eu vi um monte de pergunta aqui, peraí. Você usa o termo tem duas aqui para mim. Pesolato, não uso, cara. Não uso esse termo desarranjo, não. Eu falo disfunção, não o termo disfunção da classificação, tá? Eu não uso esse termo. Quando eles perguntam, eu falo que é um problema que, à medida que a gente acha a direção de preferência, eu falo muito em direção de preferência. Eu falo assim, ó, que mesmo em pacientes crônicos, tá? Isso é uma dica legal. Bom você ter comentado nisso. É isso aí, Guilherme. Ganhar a confiança do paciente. Hoje eu conversei com o Guilherme, a gente falou bastante sobre confiança. Essa questão... deixa eu ver o que eu ia falar ali do que o pessoal lá tinha falado. Ele perguntou a questão do desarranjo. Se você usa o termo desarranjo com os pacientes. Não uso o termo desarranjo. Eu gosto de usar muitos exemplos assim. Cara, hoje tu tá assim, ó, tu imagina, aqui tem os bairros, né? Itacorubi, Ingleses. Eu falo assim, cara, tu mora no Inglês, né? Moro. Tu imagina que esse congestionamento, que agora na pandemia não tem congestionamento, né? Mas você imagina que falta 1 minuto, assim, para acabar a live aqui. Eu acho que daí a gente fecha agora, porque senão eu não vou conseguir explicar. E eu entro numa outra logo em seguida. Pode ser, galera? Beleza. Pode ser? Eu vou finalizar. O Thiago Reis, se puder perguntar na outra live. O Gustavo Galvão também. Eu estou guardando as perguntas aqui, mas como vai fechar? Eu acho que eu fecho agora e a gente começa a outra live, tá? Beleza. Eu vou tentar. Entrem no meu daí. Eu vou tentar. Se não der, vamos entrar no do Éder, mas eu acho que vai dar. Agora eu vou finalizar, vou gravar, que eu entrei no Instagram faz 5 dias, cara. Então, a minha filha de 11 anos me ensinou aqui. Ô, Sofia, vem aqui, por favor, filha. Faz o que eu falei para você, o Guilherme está falando. Fecha e publica no Stories. Eu vou fazer isso agora.